Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020 e hoje a igreja celebra um dos seus grandes santos que viveu no século III, foi perseguido e martirizado, que é São Brás. Então, ele é que consegue, pela tradição, a bênção da garganta, porque, segundo a tradição da igreja, ele atendeu uma criança que estava morrendo engasgada com espinha de peixe. Então, hoje, nós celebramos São Brás. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tenhas a ver comigo, Jesus, Filho do Deus do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não os expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se do monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestindo em seu perfeito juízo, aquele mesmo que estava possuído antes pela legião, e ficavam com medo. E os que tinham presenciado o fato explicaram o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que havia sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por eles, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos traz essa passagem e que Jesus vai para uma terra pagã. Aqui o Evangelho nos fala que é a região dos Gerazenos, e nós devemos notar que logo que Jesus chega, ao descer da barca, então Jesus está na praia, né? Jesus não avança muito. Jesus, ao descer da praia, logo um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, vai ao encontro de Jesus. E ali vai se narrar, aqui no Evangelho de hoje, todos os sofrimentos que esse homem passava e o poder do maligno em cima desse homem,
que ele convivia no meio dos túmulos, no meio do cemitério, que vagava às noites, que se arranhava, se machucava com as pedras, que nem mesmo as algemas conseguiam e correntes conseguiam prendê-lo. Tamanho poder do maligno em sua vida. E aqui nós vemos também outra situação, que o homem, ao se dirigir até Jesus, reconhece Jesus como Filho de Deus, como Filho do Altíssimo, e clama que Jesus não o atormente. Então, nós vemos esse encontro desse homem atormentado vindo até Jesus, que se joga de joelhos, então, diante de Jesus, e reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Jesus interroga ele, querendo saber qual o nome dessa possessão, e ele vai dizer que o nome dele é Legião, porque são muitos demônios que atormentam esse homem. Meus irmãos, aqui nós devemos olhar ao sofrimento, a dor desse homem atormentado por muitos e muitos anos, sofrendo pelo poder do maligno, pelo poder dos demônios que agiam na vida dele, e quanto desassossego esse homem sofria na sua própria carne, na sua própria vida, como das outras pessoas que viviam na região, e o sofrimento também da sua família, porque nada conseguia parar e deter esse homem. Mas aquele homem, o próprio demônio, não quer ir embora daquele lugar. Então ele vai clamar a Jesus, vendo uns porcos ali que pastavam ali na montanha, mais ou menos 2.000 porcos, que Jesus ordene que ele vá para aqueles porcos, que ele saia daquele homem e vai para aqueles porcos. E Jesus assim aceita. E qual é o que aqueles demônios faz naqueles porcos? Aqueles demônios, entrando naqueles porcos, 2.000 atiram aqueles porcos no precipício, caindo no mar, vindo todos a morrer. E aí, meus irmãos, a cena que vem a seguinte, ela é muito bonita, porque aqui nós vemos tudo o que aconteceu daquele homem, aquele sofrimento, tudo que aquele homem havia passado depois que o demônio é libertado. Aquele homem é libertado dos demônios por Jesus. O Evangelho nos fala que aquele homem estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aqui é a graça de Deus. O homem, através de Jesus, através do Cristo, que liberta aquele homem dessas possessões malignas, esse homem recobra a sua sabedoria, recobra a sua consciência, retoma a sua vida. E o ato seguinte que aquele homem dá de gratidão, que quer de gratidão a Jesus, é querer segui-lo, querer ser discípulo de Jesus. Jesus assim não permite. Mas nós vemos outra cena no Evangelho de hoje que nos chama muita atenção. Daqueles homens das cidades que, quando os pastores foram contar o que aconteceram, vieram ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava na praia e aqueles homens pedem que Jesus vá embora. Eles não se preocuparam com os tormentos que aquele homem que havia passado durante muitos anos e fazia com que as pessoas também sofressem. Não, eles se preocuparam com os porcos. Rejeitaram Jesus, rejeitaram o Salvador e se lamentaram pelos porcos. Não se alegraram por aquele homem que havia sido libertado do demônio, que havia sido libertado do maligno. Não, eles preferiram aos porcos ao Jesus. Não reconheceram a autoridade de Jesus, não reconheceram o amor, a compaixão e a misericórdia que Jesus teve com aquele homem. Preferiram os porcos. Muitas vezes, meus irmãos, assim acontece nas nossas vidas. Muitas vezes o Cristo vem nos libertar, nos mostra, nos dá os sinais, mas estamos tão ligados com as coisas do mundo, com as coisas do pecado do mundo, que assim como esses homens que preferiram os porcos, assim nós também preferimos a vida de pecado,
não reconhecemos milagres, não reconhecemos o poder de Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Continuamos a viver no meio do lamaçal, continuamos a preferir os porcos, os valores materiais do mundo. Não reconhecemos o poder de Deus libertador. Mas esse homem que havia sido endemoniado, ele reconhece. Mesmo com a recusa de Jesus, que manda ele ir para a sua casa, porque Jesus sabe do sofrimento daquela família, por aquele homem perdido pelo pecado, perdido para o maligno, que recupera a sua consciência, recupera a sua vida, volta para casa para anunciar as maravilhas que Deus fez em sua vida. Ele foi um discípulo de Jesus de longe, anunciando. E aqueles homens que viram a graça de Cristo, viram a graça de Deus, não quiseram que o Cristo ficasse no meio deles. Se lamentaram pelos porcos. E dali da praia, Jesus vai embora, não fica com eles, porque o Cristo, ele quer ser aceito pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu milagre, não pelo poder. Aqueles que reconhecem, dão graças a Deus, dão glórias a Deus pelas maravilhas que o Cristo faz em sua vida. Que nós, meus irmãos, possamos enxergar essa graça de Deus e deixemos esses porcos, deixamos a vida dos porcos e vivemos a graça de Deus na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.